Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde discutimos as estratégias para acabar com a fobia. Eu sou Natânia Albuquerque. E eu sou Anderson Cuba. E hoje eu já vou te chegar bombardeando de perguntas. Anderson, eu tenho percebido que muita gente tem vergonha da fobia. É comum ter vergonha da fobia? Já vi muitos casos em que a pessoa fica com vergonha, sim. Não chega a ser uma regra. Mas, por exemplo, antes de falar de pessoas que têm vergonha, também nisso, né? Por exemplo, às vezes a pessoa não tem nem vergonha, mas ela começa a negar para si mesma que aquilo é uma fobia. Não deixa de ser um tipo de vergonha, porque, por exemplo, a pessoa ouve comentários, deixa de besteira, para com isso, e não sei o quê. É só você ir lá e enfrentar isso, como se fosse tão simples assim. Sim. E não é. Porque quando é uma fobia, primeiro, a pessoa não vai conseguir enfrentar desses jeitos que as pessoas tendem a acreditar, né? Fala, não, é só você parar de besteira, ir lá e enfrentar e pronto. Que é enfrentando que resolve as coisas. Deixa de frescura. Então, a pessoa começa a ter vergonha, às vezes não da fobia. Aí daqui a pouco eu vou falar de alguns casos onde a pessoa tem vergonha da fobia mesmo, porque o objeto da fobia é um ponto constrangedor. Mas aqui eu não estou falando nem da fobia em si, mas desse padrão, sabe? De rotineiramente ficar escutando isso e as pessoas, esses comentários, deixa de bobeira e tal, a pessoa começa a ficar constrangida mesmo, de, poxa, todo mundo lida bem com isso e só eu, menos eu. Isso aí já gera um problema enorme, porque a pessoa tende a fazer o quê? Jogar para debaixo do tapete, de tentar negar a fobia, falar, é mesmo, é só uma bobeira minha, eu preciso um dia dar um jeito nisso, mas fica só por isso mesmo, e não resolve. A tendência é que piore esse problema, a tendência é que gere outros medos na vida, a pessoa começa a ter outros medos na vida. Agora, tem casos que a pessoa tem vergonha da fobia mesmo, da coisa da fobia. Por exemplo, teve uma moça que ela foi abusada, então o abuso, além de um trauma, também gerou uma fobia. Tem pessoas que têm fobias, aí no caso dela também era isso, fobias em relação a questões sexuais, tipo, por exemplo, partes do corpo que não pode tocar. Eu estou tentando evitar algumas palavras aqui, mas para não deixar o assunto tão pesado. Deixa eu contar um pouco da história dessa moça. Ela foi abusada por um parente próximo, um tio. E aí, Anderson, eu tenho um problema que, primeiro, já é muito constrangedor para mim. Só de ter que falar isso com você, eu estou passando mal. E outra coisa é que eu preciso do sigilo absoluto nesse assunto. Porque, apesar dessa pessoa ter feito isso comigo, que eu vou te falar daqui a pouco, eu não quero que isso venha à tona, porque senão vai causar um problema enorme na minha família. Imagina, né? Gera até uma insegurança, né? Sim. Que às vezes a pessoa, assim, não... é um pouco difícil de resolver porque não vai ficar limitado só a mim. Isso vai envolver outras pessoas. Então, ela se sente insegura em querer resolver isso, né? Sim. E assim, aí ela tinha vários níveis de vergonha, timidez e insegurança por tudo, né? Pelo fato, o que foi que aconteceu, pelo que isso causava na vida dela e pelo medo disso se tornar um problema ainda maior com a família, né? Imagina isso vir à tona e, meu Deus, aí criar uma briga entre família, nossa, poderia causar até uma tragédia. Sim. Né? Então, a preocupação dela era válida, porque alguém pode pensar, não, mas esse filho da mãe tinha que se lascar mesmo, mas tá aí. Qual o preço que a família inteira ia pagar? E a decisão era dela, não era minha. Né? Se ela queria manter esse em sigilo, eu falei, ótimo, se você quer realmente isso, manter esse sigilo, mantenha. O que a gente vai fazer aqui é, primeiro, te libertar disso. Te libertar dessas memórias fortes, te libertar dessas sensações desagradáveis e te libertar desses padrões fóbicos que isso formou na sua vida. Porque, às vezes, tem isso. Existem as fobias clássicas, que a gente olha e bate o olho e fala, essa pessoa tem uma fobia. E existem padrões fóbicos que a gente não consegue identificar tão bem
como uma fobia. Por exemplo, a pessoa do nada tem um medo muito forte e não tem nada aqui para ativar a minha fobia. Eu falo, nossa, é um desespero, é um medo que vem do nada, é uma insegurança que vem do nada, que não tem um motivo aparente. Então, isso são padrões fóbicos, né? Às vezes é mais fácil de eu dizer isso do que chamar de uma fobia. Sim. Porque realmente a pessoa não consegue identificar o que está ativando, mas são padrões fóbicos. O que são padrões fóbicos? Uma emoção forte e exagerada, ainda que a pessoa não saiba dar um nome para essa emoção. Ah, Anderson, não sei, do nada está me vindo umas sensações desagradáveis, eu começo a passar mal, meu coração acelera, mas eu nem sei o que eu estou sentindo. Eu sei que eu estou... Eu sei que eu sinto. É. Não sei, só sei que foi assim. Chicote. Exatamente. Isso é muito normal. Às vezes eu mesmo, quando eu tenho algumas sensações, igual eu estava conversando com você, às vezes eu tenho algumas sensações, o meu corpo está falando comigo e eu falo, beleza, eu não sei o que eu estou sentindo, eu sei que está gritando aqui dentro de mim, trazendo sensações. E está tudo bem, realmente, às vezes a gente não precisa dar nome para tudo. Em alguns casos, dar nomes para as coisas chega a ser nefasto. Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui. Diagnóstico de síndrome do pânico. A pessoa, beleza, ela percebia que a vida dela não estava legal, algumas coisas não estavam caminhando bem, ela sentindo palpitações, o coração disparando. Só da pessoa receber esse rótulo, não, o que você tem é uma síndrome do pânico, parece que piora. Caramba, depois do diagnóstico parece que agora eu estou me sentindo pior ainda, parece que o coração está acelerando mais, eu estou tendo mais ataques. Um outro que é esse, assim, da síndrome do pânico, às vezes, pelo menos ter o diagnóstico pode ajudar a pessoa, pelo menos, procurar mais ajuda, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que não tem vergonha nenhuma a pessoa pedir ajuda. Mas tem um que eu considero realmente danoso colocar esse rótulo, que é o do TDAH. Hiperativa. Essa criança é hiperativa, precisa tomar remédio e tal, e não sei o quê. Colocar esse rótulo, ainda mais em uma criança, é opinião minha, tá? É opinião minha, tem muita gente que discorda, mas para mim, colocar esse rótulo na criança é muito danoso. Esse rótulo, ele tende a piorar. E vários outros rótulos, quando a gente recebe eles. Um outro que é muito questionado, e aí existe uma discussão na ciência se isso realmente existe ou não, que é transtorno bipolar. Porque, inclusive, aconteceu em eu não vou lembrar os detalhes da pesquisa, mas um país onde, por causa de um entendimento errado de diagnóstico, de uma década para outra, os números de pessoas com transtorno bipolar triplicou. Meu Deus. Mas o que aconteceu nesse país que do nada todo mundo agora todo mundo é bipolar? A pessoa e assim tem uma grande parcela assim das pessoas dessa área que questionam isso porque mas isso é realmente uma doença? A pessoa é bipolar ou é uma coisa natural que todo mundo um dia está triste, outro dia está feliz, um momento está triste, uma coisa dispara a felicidade, outra coisa dispara a tristeza? E a pessoa, daqui a pouco, por isso talvez está muito recorrente na vida dela, e mais, de repente, tendendo para o lado negativo, não, você está com um transtorno bipolar. Aí a pessoa fala, vixe, é mesmo, eu sou bipolar. Eu já vi muita gente... Até porque, às vezes, o médico te pergunta, assim, né? Eu tô falando isso porque já aconteceu comigo. Ele te pergunta, você tá assim, depois você tá assim, e acontece isso, depois aquilo, e você pensa assim, depois pensa de outro jeito, não sei o que, não sei o que. Tudo que ele foi falando, eu falava, foi batendo, sim, gabaritou e tal, a prova. não sei o que. Quando ele terminou, eu falei, caraca! E aí ele foi falando de uma forma como se eu fosse a culpada por isso estar acontecendo. Inclusive, eu saí do consultório arrasada, né? Pensei, meu Deus. E aí, eu tive... A minha mãe até falou, procura um diagnóstico com outro médico, né? Porque, assim, isso é uma coisa muito séria. E aí, eu fui no outro médico, ele olhou os exames, falou, nossa, isso aqui é só uma cefaleia, é a única coisa que você tem, dor de cabeça. Dor de cabeça. Só. Aí, eu já estava me condenando, né? Pensei, meu Deus. Ele até falou, você estuda? Eu falei, sim. Então, você pode parar de estudar, porque você não
não tem capacidade Nossa, de meu armazenar Deus informação, do não sei o céu. que, não sei o que, não sei o que. Eu saí de lá assim, caraca, arrasada mesmo. Nossa, É eu não muito sabia complicado dessa isso. história, não. Que lambança que esse médico fez. Pensa. Não, e às vezes, assim, esse seu caso aí realmente foi uma lambança mesmo. Mas em outros casos não chega a ser, assim, esse diagnóstico e colocar esses labels, essas tarjetas assim, você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E principalmente sem oferecer uma solução. Sim. Uma solução, um caminho óbvio a seguir a superar aquilo. Eu acho que chega, em alguns casos, ser até desumano, porque, beleza, você é como se você estivesse dizendo para a pessoa, você é esquizofrênico, tá, e o que eu faço? Não tem cura. Uhum. Ou é como se você dissesse assim, você é um psicopata, você tem psicopatia. E tá, o que eu faço, doutor? Não, isso aí não tem cura, não. Isso é que, às vezes, eu tenho birra. Teve uma pessoa que fez um comentário aí um hater. Eu tenho birra de não sei o que lá. Eu lembrei, agora eu vou usar a palavra dele. Eu tenho birra dessas coisas. E aí, beleza, abri um parênteses enorme aqui para falar o seguinte. Às vezes, esses rótulos nos fazem muito, muito mal. Muito mal. Agora, por isso que, para algumas emoções, eu nem me importo muito a pessoa. Anderson, eu estou sentindo uma coisa aqui. O que será que é isso? Eu falei, se você não sabe, eu também não sei. Eu sei como resolver. Uhum. Agora, dá um nome. Isso aí é uma síndrome do pânico. Não, isso aí é um transtorno de não sei o que lá, do Schwarzenegger, e aqueles nomes que foi algum alemão que inventou essa doença. E, assim, o que importa pra gente, eu já falei isso aqui várias vezes, é a estrutura do problema. Uhum. Quais são as estruturas? Me fala, ao invés de me dar um nome, me fala o que você está sentindo. Estou sentindo uma palpitação. O que mais? Parece que dá um aperto no peito. O que mais? Me dá uma falta de ar. O que mais? Fica me vindo uns pensamentos na minha cabeça, uns pensamentos de morte, uns pensamentos de desespero, ou que alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Beleza, tá vendo? Precisa de um nome? Não. Eu já tenho toda a estrutura, ó. Vem palpitação, vem um aperto no peito, vem uns pensamentos, vem isso. Beleza. Essa estrutura é que é interessante para mim. Uhum. Saber a estrutura. Porque se a gente conhece as estruturas e vai nas estruturas de um problema, seja qual for o nome dele, isso pouco importa. Pouco importa. Então, nossa, abri um parêntese enorme aqui. E aí, por exemplo, a pessoa que tem vergonha, né? Ela tem, essa moça, por exemplo, eu percebi que ela estava com muita vergonha de falar. Tanto é que ela foi dando uma volta, né? Porque envolve pessoas da minha família e tal. E o corpo dela já estava falando, assim, sabe? De começar a tremer, de o olho encher de lágrima e tal. Aí eu interrompi ela. Aí eu falei, e se tivesse como a gente tratar isso, resolver, você ficar livre desse problema sem você me contar o que é? Aí ela mudou a postura, assim, sabe? A pessoa tava quase chorando aí. Hã? Aí eu, sem você precisar me contar os detalhes do que aconteceu, do que foi. Ela, sério? É sério. Ela falou, se tiver como, eu prefiro. Eu falei, tem como. E aí, nossa, aí foi incrível. Algumas histórias me emocionam quando eu lembro. Então, porque assim, como as pessoas podem se sentir com vergonha, insegura, né? Como que você faz para abordar? Você deu uma pequena explicação aí agora, mas eu queria saber assim, né? Como que ela pode se sentir mais segura, né? Em contar isso para você ou em chegar até você para falar sobre esse assunto. Por exemplo, eu falei aqui que tem como ela não falar, né? Deixa eu falar ainda assim, por exemplo, nos casos que a pessoa tem insegurança, mas que ela quer falar, mas a insegurança está ali instalada. Está atrapalhando ela. Por exemplo, às vezes o assunto é muito difícil. É um assunto que, caramba, igual ela lá era. Aí fala antes, mas você não fez sem saber o assunto? Como é que você sabe? É porque depois ela me contou. Depois eu encontrei com ela. Ela, Anderson, aquele dia você me ajudou muito e tal. Resolveu mesmo. E, não, hoje eu quero te contar o que era. Aí ela foi, não, é porque eu fui abusada e tal. Ela já se sentia segura ao ponto de poder se abrir com você. Contar. E segura, e ela tava, sei lá,
ela tinha superado tanto aquilo e aí, daqui a pouco eu vou contar, tô fazendo um suspense aqui. Ela realmente ela se sentiu segura e aí ela queria falar para mim, não, eu quero te falar. Uhum. Mas antes disso, segura aí. Por exemplo, tem homens têm dificuldade em procurar ajuda, Muita. geralmente. Pelo menos em comparação com as mulheres. Sim. Né? De ir num psicólogo, de procurar um terapeuta, de procurar ajuda. Geralmente Até homens... para se abrir com outra pessoa, o homem tem mais dificuldade do que as mulheres. Você vê que né? conversa de homem em boteca é só para falar banalidades, besteiras. E mulheres, por exemplo, entre si tendem a conversar mais sobre os problemas, se abrir. Então, e procurar ajuda primeiro, não é vergonha nenhuma. Existem grandes homens, principalmente no nosso tempo, por exemplo, grandes empresários, grandes líderes que fazem terapia o tempo todo. Já tem contratado lá, assim, ó, não, o ano inteiro já está contratado. Eu nem sei se eu vou ter problema ou não esse ano, mas já paga. Porque, assim, por exemplo, o cara é um grande líder, ou um grande empresário, ou lidera 100, 200 pessoas numa empresa. Mesmo que essa pessoa não tenha um trauma, um problema, uma coisa familiar, mesmo que essa pessoa não tenha nada, ela ter a ajuda de um profissional, de um terapeuta, por exemplo, não, beleza, já resolvi meus problemas de infância, tá tudo resolvido. Beleza, agora eu quero, além de resolver os problemas, criar soluções para os meus desafios. Então, às vezes não é. Você vê a pessoa, não, estou indo no meu terapeuta. Ai, o que foi? Você está deprimido? Não. Nossa, é o que mais a gente escuta, né? Você tem algum problema? Você tem algum problema? Está precisando de ajuda? Sim, preciso de ajuda, por isso que eu vou lá. Por que? Você está deprimido? Não, é porque eu estou com uns projetos aí, meu terapeuta vai me ajudar a alcançar eles. Pô, imagina, você tem ali um especialista na mente que consegue te ajudar a resolver problemas ali, às vezes de infância, traumas, coisas pesadas. Aí essa pessoa te ajudou a superar tudo isso. Aí, de repente, você chega para ele e fala, tá, mas além de ajudar a superar problemas, você ainda consegue me ajudar a ir além disso? Com certeza. A grande maioria dos terapeutas e psicólogos tem ferramentas para levar a gente além dos nossos limites ou alcançar os nossos sonhos. Então, não é vergonha absolutamente nenhuma. Sim. Então, a homaiada aí pode ir para a terapia que não tem problema nenhum. Não tenham vergonha. Às vezes, por exemplo, o contexto, igual o dela, um contexto familiar ali que era problemático e ela queria sigilo. E, vou falar logo. Como é que foi que aconteceu? Ela veio e eu percebi isso, que ela estava ali muito insegura e com vergonha de falar. Aí eu mandei essa, falei, não precisa nem falar, não. Aí ela já ficou mais assim, né? Mais à vontade. A lágrima chupou e voltou. Tava quase pingando, aí voltou, engole o choro. Aí ela ficou até mais assim, mas como que a gente vai resolver? Aí eu expliquei isso para ela, olha, eu preciso que você me fale das estruturas do problema. Aí o que você sente, o que vem de sensações no corpo, alguns pensamentos, mas não precisa ser aquele conteúdo lá do que aconteceu, mas o que deriva de outros pensamentos que isso produz na sua vida, que tipo de problemas isso produz na sua vida. Aí a pessoa, por exemplo, eu usei essa metáfora um dia desses. Digamos assim, que esse aqui é um copo que não é transparente, né? E a gente não conseguisse ver o que está lá dentro. Aí, digamos que eu não estivesse vendo aqui. Melhor ainda. Pronto. Aí eu ia te pedir, eu não sei o que está atrás desse papel aqui, mas me fala, não precisa me falar do conteúdo. Digamos que você tem vergonha do que está aí dentro. Fala, Anderson, meu Deus, tem um negócio dentro desse recipiente aqui que, não sei nem como é que eu vou te falar. Aí eu, mas me fala um pouco da estrutura. Da estrutura. Como assim estrutura? O que está em volta? Aí, é um recipiente de vidro. Opa, beleza, deixa eu anotar aqui, vidro. E o formato dele é quadrado, é cilíndrico? Aí você, é cilíndrico. A boca dele é cilíndrica. O que mais? Me fala um pouco mais do formato. Ele desce e aí tem uma base um pouquinho mais fina, beleza. E essa base, ela é de quê? É de vidro também? É de vidro, é uma base um pouco mais grossa. Pronto.
A pessoa, hora nenhuma, você me precisou dizer que o que tem aí dentro é água. E eu não sei o que tem dentro. Pode ser água, pode ser suco, pode ser cerveja, pode ser qualquer coisa. Eu não sei. O que eu precisava era da estrutura. Aí a gente pega e vai trocar essa estrutura. Beleza. Vamos pegar agora um copo de plástico de criança, daqueles com bichinho e tal. E aí vamos substituir. Agora esse líquido vai estar dentro desse outro copo aqui, que é de bichinho. Sabe aqueles copos de criança que tem bichinho, tem uma orelhinha assim para segurar e tal. Beleza. Quando a gente faz isso na mente, troca as estruturas e mexe nas estruturas de um problema, ainda que o conteúdo seja o mesmo. Igual, estou pegando esse caso mais extremo, que é, por exemplo, abuso sexual, porque o conteúdo é extremamente desagradável, né? Porque tem alguns conteúdos que... uma fobia de lagartixa. Depois que a pessoa supera, uma lagartixa. Agora, por exemplo, um abuso, né? Geralmente as pessoas tendem a falar assim, cara, tem como apagar isso da minha mente? Eu falei, não, tem, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer algo melhor, eu vou mudar as estruturas do problema, você vai conseguir lembrar disso sem sofrer, e melhor, você vai tirar aprendizados disso. Por exemplo, caramba, você sofreu esse abuso em que contexto? Em que condições? E quando você tiver uma filha, como é que você pode proteger ela para que não aconteça a mesma coisa, sem que isso seja uma coisa neurótica, ou, por exemplo, eu estou acabando transferindo para minha filha o meu trauma de tão neurótica que eu sou com ela, porque eu não quero que esse abuso aconteça. Outra coisa, eu ter essa memória agora, eu tenho ela ainda, desse abuso, mas sem aquela carga emocional. Sem aquele peso, sem sabe, realmente livre do peso. Quando a pessoa se livra desse peso e tem só a memória como informação, aí ela tem uma inteligência para poder, por exemplo, evitar que esse contexto repita, por exemplo, com meu filho ou comigo mesmo, digamos que seja um outro tipo de abuso que pode se repetir ainda na fase adulta. Apagar, se eu chegasse nela lá e apagasse essa memória, e tem como, todo esse aprendizado ficaria perdido, inclusive ela poderia se expor ao mesmo risco de novo e acontecer a mesma coisa de novo. Porque eu apaguei o aprendizado, inclusive. Entendi. Então, estou abrindo outro parênteses aqui. Vamos voltar lá. Insegurança. Beleza, aí eu fui conduzindo, a gente foi alterando as estruturas do problema sem ela me contar o que era de fato. Por exemplo, a gente altera a cor das memórias, a gente altera o ritmo das memórias, a gente altera o distanciamento. É engraçado falar isso, distanciamento da memória. Quando a gente joga essa palavrinha mágica lá no cérebro e fala assim, coloca essa memória lá mais longe, vai aumentando a distância dela, ainda que seja só uma frase na cabeça, ou que seja uma imagem, ou que seja um videozinho. Isso tende a pessoa, depois de alguns dias, ela fala assim, nossa, eu até me lembro disso, mas parece um passado tão distante, uma coisa que aconteceu comigo, eu quase nem lembro mais disso. Então, assim, a gente vai alterando essas chaves. Tá vendo que para alterar isso, ela não precisa me contar o conteúdo? Sim. Ela me contou as estruturas, mas não contou que era um abuso. E ela realmente não contou. Depois, dias depois, ela superou, ela viu os resultados, ela viu como isso alterou o casamento dela, como isso alterou a vida familiar dela, como melhorou o relacionamento dela com os filhos, como melhorou o relacionamento dela com o marido e como melhorou a confiança dela no trabalho, no dia a dia. Nossa, foi uma expansão. Quando ela me reencontrou, ela, Anderson, hoje eu vou te contar o que era. Aí, foi um abuso e tal, pô, foi triste e tal. Cara, ela conseguiu tranquila, me contando, assim. Sem dor, sem peso, né? Aquela lagriminha que quase caiu, dessa vez nem apareceu. Não deu nem sinal de chuva. Isso é muito gratificante, né? Sim, tem algumas histórias que mexem comigo. Eu imagino. Tem alguma diferença no resultado quando você aplica a técnica para as pessoas que te contam o conteúdo, o fato gerador da fobia, para quem não te conta? Existe alguma diferença de resultado entre esses dois? Se vai ser melhor ou Sim, ou pior? Um vai ter um resultado melhor do que o outro. Tipo, quem conta a história ou o fato gerador da fobia vai ser melhor, vai ter um resultado melhor do que quem não conta, do que quem não consegue expressar isso daí? Quando a pessoa me conta, é mais fácil. Mais fácil para fazer a técnica? Não. É mais fácil para ela
me explicar o problema. Entendi. Porque, tá vendo? Eu tive que dar toda essa aula para a pessoa, falar assim, ó, eu quero saber das estruturas. E aí a gente está vendo que você está dando... um rodeio. Igual o mineiro, né? Comendo pelas bordas, né? A gente tem que ir atacando o problema, entendendo as estruturas. Eu tenho que ensinar isso para a pessoa. Às vezes demora para ela entender o que é, separar o que é a estrutura do problema, do conteúdo do problema. Uhum. Tem gente que vai demorar. A desvantagem é só essa. Vai dar, não é nem que é mais difícil, só é mais trabalhoso. Uhum. Né? Assim, se a gente ia fazer em 1 hora, agora vai gastar 2. Né? Não é nem que ficou mais difícil, só vai ser mais trabalhoso. É igual, tem gente que fala porque assim, tem que ter um pouco mais de cautela para poder chegar à aplicação então, da técnica. a pessoa, tem gente que vai ter muita dificuldade de separar o que são as estruturas do problema e o que é o conteúdo do problema. O conteúdo foi um abuso sexual. E quais estruturas? Eu não estou interessado na estrutura. No assunto. Estou interessado nas estruturas. Depois que a pessoa consegue enxergar isso, aí fica fácil. Mas em termos de resultado, não. O resultado é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, porque mesmo para a pessoa que me conta o conteúdo, tem vezes que também dá um pouco de trabalho, porque a pessoa fica muito focada no conteúdo e eu estou fazendo pergunta das estruturas e a pessoa está voltando no conteúdo. Eu já entendi a história, já entendi. Eu quero saber de outros detalhes. Aí a pessoa, eu pergunto, por exemplo, quando você fecha os olhos aí, essa imagem é colorida e preto e branco. Não, mas deixa eu te contar, porque nesse dia aconteceu isso. Igual disco arranhado. Eu já entendi o que aconteceu nesse dia, mas a imagem aí que vem na sua mente, ela é colorida ou preta e branca quando você pensa nisso? A pessoa, não, mas deixa eu te contar outra coisa, é porque aconteceu. Ela acha que tem que te contar os mínimos dos mínimos detalhes para você compreender exatamente o que aconteceu. Sim, teve uma moça que ela era muito apegada a isso, a querer contar a história. A história. E eu já tinha entendido a história dela, eu já tinha entendido tudo. E é o que menos importa. O que importa são as estruturas. Olha para você ver, uma pessoa que tinha liberdade de falar do problema e ela queria falar e contar tudo, os detalhes por que isso e por que aquilo. E eu, gente... Tá bom, já entendi. Eu lembrei de um terapeuta uma vez, um amigo meu, ele foi naquela época que o Mike Tyson mordeu a orelha do Evander Holyfield, e aí mordeu mesmo, né, de arrancar o pedaço. E aí, na rua, né, nessas feirinhas, estavam vendendo a orelhinha mordida. Aí ele um dia, quando ele sabia que ela estava vindo, era a próxima sessão dela, aí ele foi lá, comprou uma orelhinha dessa, deixou no bolso, aí ela começou, ela só queria falar. Ele falou, já resolvi o seu problema, você nunca mais vai precisar voltar aqui. Sua solução vai ser definida hoje. Ela, sério? Sério. Aí ele tirou. Aqui, ó, tem uma orelha aqui para você falar. Agora vai poder falar muito. O que você precisa é só de um ouvido para te ouvir, uma orelha. Então tá aqui, ó, porque as minhas não aguento mais. Anderson, aproveitando, né, esse assunto de ouvir da orelha, como que a pessoa, o que ela vai te falar quando ela chega lá? Por exemplo, ela tem vergonha, ela se sente insegura, ela chega lá e te fala o quê? Anderson, eu tenho uma fobia, mas eu tenho vergonha. Essa estratégia de contar de a gente ir nas estruturas. Igual eu falei, às vezes dá até menos trabalho, né, do que se for principalmente a pessoa que gosta de conversar. De conversar e contar os detalhes. Por exemplo, a pessoa pode avisar. Falar, Anderson, eu tenho um problema que eu não consigo nem falar sobre ele. Para mim é muito difícil. Aí eu já me preparo. Falar, não, então beleza. Outra coisa, por exemplo, a pessoa pode, digamos que é um assunto que eu não consigo nem conversar sobre ele. Não consigo conversar nem com ninguém. Nunca conversei isso com ninguém, nem minha mãe, nem meu pai. Ninguém da minha família sabe desse problema, porque eu não tenho coragem de conversar com ninguém. Nem minha melhor amiga. Porque tem coisas que a gente não consegue nem verbalizar, né? Nem sozinho. Fala, não consigo nem pensar nesse assunto. Sabe? O que a gente pode fazer? Antes, a gente faz uma preparação antes. Tá, então vem pra cá que a gente não vai conversar sobre esse assunto. Tá, mas e aí? Como é que você vai resolver o problema se não vai conversar?
Se não vou conversar sobre o assunto, como é que vai resolver? Já dizem o ditado que o diálogo é a chave para várias portas, né? Eu falo, não, então vem pra cá que a gente não vai conversar sobre esse assunto, a gente conversa sobre outros. Beleza. Por exemplo, uma técnica, ancoragem. Eu falo assim, aí esse se é mágico. Se a gente fosse conversar sobre esse assunto, tá vendo? Uhum. A minha construção, eu estou dizendo que a gente não vai conversar, mas se a gente fosse conversar sobre esse assunto que é difícil para você, que recursos você gostaria de ter? Por exemplo, emoções. Me fala aí uma emoção que você acha que te ajudaria a conversar sobre esse assunto. A pessoa, não, mas eu sinto pânico só de pensar nisso. Sim, essas são as emoções que te atrapalham. Por exemplo, pânico, medo, desespero. Agora, me fala uma emoção que te ajudaria. Por exemplo, na hora que você abrisse a boca para falar desse assunto, viesse uma emoção X que te ajudasse. Eu fico evitando usar algumas palavras para não induzir, porque a pessoa que tem que me responder isso. Uhum. Então, eu falo assim, uma emoção que te ajudasse, um sentimento... Por exemplo, eu poderia falar assim, um sentimento que te desse força. Aí a pessoa responder, força. Uhum. Aí eu, você induz, né? Então eu falo, um sentimento que te ajude. Que qualquer um. Às vezes demora a pessoa, até ela entender que é um recurso que vai vir de dentro dela. Uhum. Ela, se eu me sentisse confiante, eu conseguiria falar sobre isso. Beleza. Então, primeiro, vamos instalar essa confiança. Uhum. Ou a pessoa fala, não, eu queria me sentir mais forte, eu me sinto muito fraca e tal. Se eu fosse uma pessoa mais forte, eu conseguiria falar sobre esse assunto. Beleza. Então, antes da gente conversar sobre esse assunto, vamos transformar você em a pessoa mais forte do mundo. Tá vendo? A gente vai construir primeiro uma base, para essa pessoa se sentir firme aqui nessa base, para assim, agora eu estou me sentindo forte, segura. Fala, não, antes eu estou te sentindo tão forte que quer saber, o assunto é esse, já aconteceu isso. Tipo assim, eu estou aqui só trabalhando essa base, tipo assim, instalando segurança, instalando confiança, tirando, às vezes, sentimentos de culpa, sentimentos de remorso, e principalmente instalando essas forças, sabe, esses recursos. Geralmente as pessoas tendem a falar ou segurança, ou força, ou confiança, algumas dessas. Aí, beleza, eu estou lá instalando essas emoções, tem técnica para isso, uma delas é a ancoragem. Uhum. A gente vai ancorando, por exemplo, você consegue ancorar uma emoção em uma parte do corpo. Você já viu o jogador de futebol que vai entrar no campo e aí tem as mandingas dele? Que tem que entrar com o pé direito, ou é a cueca tal, ou faz o sinal da cruz, ou faz alguma coisa. A grande maioria, principalmente de basquete, eles têm um monte dessas mandingas, assim, de uma coisa que põe no bolso, ou uma fita que ele carrega aqui, alguma coisa assim. Isso nada mais é do que uma âncora. Né? Às vezes ele tem lá um motivo, sei lá qualquer, ele acha que é o amuleto da sorte, fala, não, é porque ele ancorou naquele objeto ou numa parte do corpo. Quem tinha muito isso era o Mike Tyson, não, do basquete lá, era o Michael Jordan. Ele tinha várias dessas âncoras, só que essas foram instaladas de propósito, usando essas técnicas que eu uso. Ele foi, olha só, um exemplo de um homem, olha que legal, um exemplo de um homem, o maior jogador de basquete de todos os tempos, e ele utilizava disso, de terapia, usava de terapia para melhorar os resultados dele. Não era bem terapia do jeito convencional, que a gente vai lá para sofrer, chorar as lágrimas pro terapeuta. Não, ele ia para lá, foi atrás de um terapeuta para melhorar os resultados dele. Ele foi o melhor do mundo por anos e anos e anos. Ele é um ícone até hoje. Sim. Por exemplo, ele tinha âncoras, sei lá, eu não me lembro bem, essa eu lembro bem, era uma faixa que ele colocava aqui, e o terapeuta ajudou ele a ancorar uma emoção. Por exemplo, na hora que eu colocar essa faixa aqui, eu vou me sentir, sei lá, por exemplo, seguro. Aí tá lá no vestiário, 5 minutos para começar o jogo. Pega aqui a minha faixa da segurança e aí, na hora que o corpo aprende isso muito rápido. Por exemplo, imagina, essas âncoras elas acontecem também sem a gente programar, e às vezes é bem ruim. Você já viu, sei lá, um lugar que você chega que já bate um baixo astral, ou uma pessoa que você vê que só de ver ela já... Né?
a energia já vai lá embaixo, é porque assim, você ancorou visualmente, tipo, olhar para aquela pessoa, para aquele objeto ou para aquele contexto, já te traz emoções e essas emoções te joga lá embaixo. Por exemplo, digamos que você estava num dia péssimo e tal, sei lá, aconteceu, você estava no telefone, recebeu a pior notícia do mundo, aí veio alguém aqui e segurou no seu ombro e tal, ficou conversando com você, não fica assim e tal, poxa, nossa, que situação difícil e tal. A pessoa segurando ali no seu ombro, te consolando, né? Coincidentemente, sei lá, alguém faleceu e tal, você está lá no velório, alguém vem e pega exatamente no mesmo lugar, pegando com a mesma pressão, coincidentemente pegou do mesmo jeito. E aí ficou ali, poxa, né, e tal. E você sentindo aquelas emoções, sei lá, do luto, enfim. E aí uma terceira vez aconteceu um outro episódio difícil, uma outra coisa que te deixou muito triste. Coincidentemente alguém veio e pegou no mesmo lugar, do mesmo jeito. É assim, tem que ser bem coincidência mesmo, tem que ser um toque muito específico. Aí pegou ali no seu ombro e, poxa, e tal, que triste e tal, não sei o que lá. Cara, isso cria uma âncora. Aí, de repente, você tá lá numa festa e tal, não sei o que lá, aí vem alguém, pega aqui do mesmo lugar, oi, fulano e tal, e fica conversando com você, segurando naquele lugar, e você vai desanimando, vai murchando, e fala, poxa, eu tava tão feliz, do nada me bateu a tristeza, gente, acho que eu vou embora e tal, acabou a festa pra mim, mas por quê? Não sei não e tal. Isso precisa se repetir para virar uma âncora? Sim, tem que ser repetido. Não pode, se uma vez só, isso não gera uma âncora, não. É possível. Se acontecer uma vez só. É possível uma vez só. Para acontecer numa vez só, tem que ser sobre forte impacto emocional. Fortíssimo impacto emocional. Por exemplo, uma grande tragédia, um grande acidente. Ou, eu estou falando só de coisas ruins, por exemplo, um grande evento que te marcou, uma coisa que te deixou feliz pra caralho, uma coisa que, sabe, que te marcou positivamente. E, por exemplo, às vezes a gente ancora imagens, por exemplo, uma lembrança, né? Lembranças, elas trazem essas âncoras. Sim. Pô, caramba, teve aquele dia que aconteceu aquele negócio, putz, só de lembrar... Meu coração já se derrete e tal. Eu tenho algumas memórias assim que, só de lembrar delas, inclusive eu uso de propósito. Hoje eu estou precisando sentir tal coisa. Deixa eu lembrar daquele dia aquele dia. E aí só de pensar naquele dia. Só que tem como a gente fazer isso de propósito. Por exemplo, eu instalo em lugares do corpo, assim. Não sei se vocês já viram. Eu faço isso de vez em quando. Eu tenho algumas âncoras instaladas no meu corpo. Que, por exemplo, eu estou me sentindo desafiado e estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz antes. Por exemplo, o primeiro podcast que a gente fez ao vivo. E aí caramba, nunca falei muito assim em microfone. Nunca tive que gravar. E agora a gente está falando no microfone, gravando e ao vivo. Bate uma insegurança, bate, sei lá, um calafrio, um frio no estômago. Eu não vou falar, não. Eu quero ver se você um dia vai descobrir. Vou voltar lá no primeiro podcast. Quero ver, esperar você descobrir. Vou ficar estudando esse podcast para mim ver. Aí, por exemplo, vou entregar, mas não desse dia. Uma que eu instalei. Eu imaginei aqui, atrás da minha orelha. Você lembra aqueles, por exemplo, aparelho de ouvir música, que tinha uma rodinha assim, que você ia aumentando o volume, você ia rodando, aí tinha 1, 2, 3, 4, até 10 geralmente. Você ia rodando. Eu fiquei fazendo um exercício, imaginando que tem uma rodinha aqui atrás do meu orelha, e aí eu vou passando o dedo aqui, e aí vai aumentando uma emoção. Não vou falar qual que é, não. Aí vai aumentando uma emoção. Aqui, ó, só de tocar aqui já começa a vir a emoção. Aí eu vou rodando e eu botando o volume, aí a emoção vai vindo. Tem técnica para fazer isso, não é do jeito que eu estou falando aqui, só imagina aí. Então, imaginar é uma parte, tá? E aí a gente precisa evocar essa emoção, fazer a pessoa sentir de verdade a emoção, aí aciona. Vou falar bem resumido a técnica. Dá algum jeito da pessoa entrar no estado que ela quer, seja força, alegria, coragem. Beleza, coragem, eu quero me sentir corajoso como um leão. Beleza. Aí a gente usa a técnica para a pessoa entrar nesse estado, ela realmente se sentir corajoso, aí vai lá e aciona a âncora. Beleza. De novo. Aciona. De novo. Repete. Até daqui a pouco a gente testa. Faz outra coisa para abaixar a emoção. Agora testa. Nossa, só de pegar Michael Jordan. Michael Jordan tinha várias dessas âncoras. Quem ajudou a instalar essas âncoras nele, se não me engano, foi o Tony Robbins. Então, legal. O Tony Robbins já faz bruxaria por aí há muito tempo.
Então, uma das formas é essa. A gente instala uma âncora positiva, um recurso para ajudar a pessoa. E, às vezes, no meio do caminho, a pessoa... Não, eu tô confiante. Sabe o que é? O assunto era esse, foi isso. A pessoa falando assim sabe, com convicção, sabe, como se tivesse... como se estivesse falando uma coisa quase empolgada para contar o assunto. Não, foi isso, aconteceu isso, e eu quero superar isso. Eu quero pôr um ponto final nesse problema hoje e tal. Fala, caramba, isso sim é uma pessoa confiante. Só vou sair daqui com esse problema resolvido. Você não vai sair, levantar dessa cadeira enquanto não resolver esse meu problema. Eu falei, rapaz, ele ficou tão confiante que agora eu fiquei com medo. Legal. Isso é muito bom, né? Porque acho que a gente vai conversando aqui, as pessoas ficam pensando, né? Tá, mas isso eu não preciso falar, como é que ele vai resolver o meu problema, né? E uma outra coisa assim que eu acho que seria legal é você dar uma dica para quem tem, ou mais de uma dica, né? Para quem tem muita vergonha ou para quem tem muita dificuldade em chegar, né, até você para buscar ajuda. Sim. Tem pelo menos 3 coisas que a pessoa pode fazer. Uma é essa, já entreguei logo. Instalar uma âncora, né? E assim, não é muito difícil. A gente pode um dia até fazer um podcast sobre isso, quem sabe. Não é uma coisa de outro mundo. Vou tomar nota. Pauta de podcast aí, vai guardando. Outra coisa que a pessoa pode fazer. Primeiro, aprender o método. É uma fobia. A pessoa quer acabar com a fobia ou com um trauma, mas tem muita vergonha, é um assunto muito difícil. Beleza. Aprende o método. Tá vendo aquele jogo que eu fiz? E se a gente fosse falar? Não vamos conversar do assunto, não, mas e se a gente fosse falar do assunto? Como é que você gostaria de se sentir e tal? Beleza. E se você fosse resolver a sua fobia, mas primeiro a gente vai fazer uma preparação aqui. Que preparação é essa? Aprende o método e começa a treinar o método. Treinar mesmo, igual o jogador de futebol ali treinando, ou alguém que está aprendendo uma matéria acadêmica, sei lá, um médico que está treinando naqueles bonecos lá de fazer anatomia. Treina. E aí tem como treinar o método em outros problemas, que não seja esse. Tá vendo? Não, esse problema é muito difícil. Tá, então deixa ele aí por enquanto. Vamos pegar outros que sejam mais fáceis de resolver. Porque o método, ele serve para um monte de coisas, um monte de coisas, um monte de probleminha. É por isso que eu falo, acabar com a fobia é só o começo. Eu sempre falo isso, parece um jargão, né? É uma frase feita. Eu sempre falo isso, que acabar com a fobia é só o começo, porque a pessoa vai lá e acaba com a fobia e ela tem uma ferramenta para resolver mais um monte de problemas na vida dela. E aí tem muita gente que pega gosto por isso e dá gosto de ver. A pessoa pega a ferramenta e aplica em outro problema, aplica em outro. Parece que ela está com um martelinho de matar bichinho, assim, vai matando, vai batendo na cabeça. Não tem aquele joguinho no shopping que aparece o bicho assim, um buraco, e você tem que ficar... Parece que a pessoa ganhou uma marreta dessa e está matando todos os monstrinhos na cabeça dela. Então, o caminho mais natural que geralmente acontece é esse. A pessoa vem, enfrenta o pior problema dela e ela fala, nossa, se eu superei esse aqui que era o pior, vou pegar essa mesma ferramenta aqui e começar a matar esses monstrinhos. A gente pode fazer o caminho inverso, quando a pessoa tem muita dificuldade. Vamos matando os monstrinhos aqui. A pessoa está adquirindo habilidade com a ferramenta, que é o método. Ela está ganhando essa habilidade de usar com mais precisão e maestria o método para acabar com a fobia. Às vezes acabando com problemas que nem são fobias, mas imagina, você tem um canhão aqui para matar formiga. E eu estou matando formiga, matando jacaré, matando tudo quanto é fantasma e bicho aqui. Aí beleza, agora eu estou pronto. Nossa, eu me tornei um mestre dessa ferramenta que é o método para acabar com a fobia. Beleza, então hoje eu estou me sentindo pronto para enfrentar o meu pior problema. Tá vendo? A grande maioria vai pelo caminho porque para mim, principalmente quando eu estou conduzindo as pessoas, estou indo junto com ela, ou, por exemplo, mesmo no ambiente do curso, o método ele é desenhado para isso, para você já ir lá de cara e matar o chefão. Tipo assim, você acabou de jogar o videogame e a gente já pegou o jogo e já vamos enfrentar o chefão final. Já vai para a fase final. É isso. O método te capacita isso. E depois você vai matando os outros monstrinhos e fantasminhas da alma. Me fez lembrar até de um joguinho
poxa, tem um tempinho esse jogo. Acho que era Atari. Nossa. Que tinha uma arminha, sabe? Ah, sim. Que você ficava atirando assim. Eu não lembro se era esse videogame, mas você ficava atirando nos bichinhos. Eram uns patinhos, alguma coisa assim que ia aparecendo. Então é a mesma coisa, né? Você vai matando e vai eliminando ali. Exatamente. Os que vão aparecendo. Então dá para fazer o caminho inverso. Em vez da pessoa ir enfrentar direto o pior problema dela, vai treinando aqui e olha que beleza. A pessoa, quando ela finalmente for enfrentar o pior medo dela, talvez o resto da vida já esteja uma maravilha. Porque ela foi matando, sei lá, alguns medos. Ah, eu também tenho medo de falar em público. Ah, eu também tenho muita insegurança no trabalho, eu tenho algumas coisas na hora de vender, se eu precisar fazer uma venda, eu me sinto muito inseguro e tal. Beleza, vai matando esses outros medos, essas outras inseguranças. Eu estou chamando de monstrinho, mas deixa eu trazer um pouco menos metafórico. Medos, pequenas inseguranças, pequenos desafios. Vai usando a ferramenta nesses outros medos e fala, caramba, eu já estou craque nisso daqui. Agora eu vou lá no pior de todos. Agora eu estou me sentindo capaz e seguro. Agora eu vou lá no chefão. Uma outra coisa que a pessoa pode fazer, digamos, ela vai vir num atendimento individual comigo. Me avisa. Que aí eu preparo tudo isso que eu falei aqui, eu preparo e com mais ferramentas ainda, já aviso a pessoa, não, então beleza, pode vir que a gente vai seguir o método sem contar o conteúdo. A gente vai brincar daquele jogo lá de adivinhação. E um outro ponto, porque eu falei aqui da gente criar recursos, né, através da ancoragem. Eu ancoro uma emoção e eu aciono essa emoção a hora que eu quiser. Por exemplo, coragem. Ainda tem uma outra forma da gente acionar recursos, que é pedir para o nosso inconsciente. Ó que doido. Eu conversar com o meu próprio inconsciente e falar assim, ô meu camarada, me dá uma ajuda aí. Como que você poderia me ajudar? Olha só, conversando com o meu inconsciente. Falo assim, eu quero entrar dentro de mim mesmo e buscar esses recursos, nem sei quais são, mas eu quero que minha mente inconsciente me ajude a lidar com isso da melhor forma possível. Existe uma imensidão de recursos guardados dentro do nosso inconsciente que a gente não tem noção. Não tem noção. E com método e com técnica, a gente tem condições de acessar isso. Tem condições, plenas condições. E com treino, isso você consegue fazer isso no seu dia a dia. Por exemplo, essa semana mesmo, eu estava num desafio aqui, precisando resolver um problema, e aí eu parei e perguntei para o meu inconsciente. Eu, com o tempo, fui melhorando o meu diálogo com o meu inconsciente. Eu falei, caramba, o que eu não estou enxergando nessa situação? Eu queria pedir para o meu inconsciente me mostrar o que eu não estou enxergando. Começou a vir um monte de ideias. Um monte de ideias. Imagina um problema que eu estava debruçado sobre ele. Aqui mesmo, era um problema aqui do podcast. Eu estava debruçado sobre esse problema, precisando terminar um roteiro de conteúdo. Era um conteúdo que era mais desafiador para mim. E não estava vindo. Eu soltei a caneta. Falei, caramba, eu já tentei pensar com o meu consciente, com a minha mente consciente, e já esgotou as minhas ideias. Aí já sei, tem um meu amigão aqui. Eu queria pedir para a minha mente inconsciente me mostrar o que eu não estou vendo ainda. E respirei. Não vai vir uma voz do além. Anderson, pense nisso agora. Não, sabe, tem pessoas que chamam isso de intuição. Tem pessoas que chamam isso de insight. Caramba, do nada me veio uma ideia, do nada me veio um pensamento, do nada me veio um sonho. A pessoa vai dormir, sonha e acorda com a solução. Então, o nosso inconsciente não é que vai vir uma voz, olá, eu sou a voz do seu subconsciente e estou te dando a solução dos seus problemas. Não é isso. Tem gente que chama isso de intuição. São pessoas que têm uma comunicação muito boa consigo mesmos, com o próprio inconsciente, e conseguem intuir muito fácil as coisas. Entendi. Então, tem gente que chama isso de criatividade, tem gente que chama isso de, sei lá, tem pessoas mais místicas que vão chamar de energia do universo. e tem algumas coisas que realmente a pessoa usa como âncoras. Tipo, eu vou lá, acendo um incenso, sento aqui no chão e tal, e aí a criatividade vem. É o poder do incenso, dos cristais? Não.
Sabe, tá vendo o incenso, o cristal? Nada contra as pessoas que gostam disso. E se isso te ajuda, continue usando. Eu só estou colocando um pouquinho de ciência, talvez quebrando um pouquinho da mágica. Continue usando. Se está funcionando, continue usando. O que eu estou dizendo é que aquilo virou uma âncora. A pessoa é igual o jogador que tem a chuteira da sorte, a cueca da sorte, que já está toda puída de tanto usar mesmo. É um amuleto. O poder dos amuletos não está nele, está na minha cabeça, de acionar um recurso toda vez que eu pego nele. Esse aqui é o meu relógio da sorte. Tem uma vez que eu comecei a fazer isso comigo mesmo. E eu acho que porque vocês podem ver que direto ele está usando ele. Então, assim, tem gente que condena. Não, para com esse misticismo e tal, não sei o quê. Não, se está funcionando, continua. Por que não? Está te fazendo bem, né? Tem alguns misticismos que um dia a gente pode falar que eles são bem danosos mesmo, mas por exemplo, Anderson, eu gosto de acender aqui um incenso, os meus cristais, e eu ligo a minha cachoeira aqui de água artificial, mas funciona. Quando eu crio esse ambiente aqui, sento, as ideias começam a vir, eu me sinto renovada e tal. Cara, por que não? Se está funcionando para você, eu só estou tirando um pouco da mágica, dizendo assim que os recursos não estão nessas coisas, estão em você. Então, quando eu crio esse ambiente, eu me acostumei tanto com esse ambiente, e se funciona, que ótimo. Né? Só que tem formas de a gente criar isso, inclusive, por exemplo, apertando atrás da orelha aqui. E aí eu não preciso de um monte de artifícios e tal. Então, tem formas, digamos, mais elegantes de fazer isso. Mas nada de errado em usar. Não tem quando, quando eu preciso pensar em tal assunto, eu prefiro ir para o meu quarto, fechar a porta. É um lugar, por exemplo, seguro para mim, que me evoca segurança. Então, tem 1 milhão de ferramentas. Acho que essas aí já dá para o pessoal utilizar. Mas, a gente pode falar muito sobre isso. Sobre ferramentas que a gente pode usar para tornar a nossa vida mais fácil. Vou até anotar aqui mais outro para um próximo podcast. Então, você quer falar mais alguma coisa? Mais alguma dica? Sim, principalmente se inscrevam aqui nos canais, siga a gente lá no Instagram, @AndersonCuba. Toda semana vai ter conteúdo novo. Isso aí, galera. Vai lá.